o Brasil está de volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo e o levantamento é da agência Austin Ratings a partir de projeções do FMI. Nesse relatório, que saiu faz um tempinho aí, o FMI passou a ver uma expansão de 1,9% do PIB nacional, 0,3 ponto percentual acima da projeção feita em janeiro. E aí o que acontece? O Brasil fica na 10ª posição com PIB estimado, Produto Interno Bruto, para você que não conhece, em 2,6 bi de dólares. Não estamos falando de reais, estamos falando de dólares. Para o próximo ano, há uma projeção do FMI de colocar o Brasil na 9ª posição. Tem um valor simbólico isso e mais o quê? A gente vai conversar com o economista-chefe da Austin, o Alex Agostini. Está ao vivo conosco aqui no 360. Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Prazer falar com você, Alex. Vamos começar falando o que isso significa para além do simbólico, para mim, para a pessoa que está nos ouvindo, para a Daniela Lima, para a pessoa que está nos assistindo também. O simbólico é aquele sentido de que isso alimenta a retórica. A gente teve um probleminha com o sinal, né? Mas ele estava falando isso alimenta a retórica política, mas pode ter certeza, entendeu? Porque a primeira coisa que o Lula vai falar quando na campanha, né, especificamente, é que tirou o Brasil pela segunda vez do mapa da fome, o que é um dado da realidade, você pode gostar ou não, mas quem faz o dado é a ONU, não somos nós, as árvores somos nós, mas nós não somos a ONU. Então, a ONU colocou durante a pandemia, né, justiça seja feita também, é importante dizer que teve uma pandemia e uma guerra no meio, mas o Brasil havia voltado para o mapa da fome e saiu, e que o Brasil retornou ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Lembrando que o Brasil já esteve na 8ª posição, salvo engano, o Alex pode me corrigir se eu tiver com a memória errada, e em 2027 deve voltar para a 9ª posição, mas isso certamente vai abastecer o discurso de Lula. E aí tem a gente volta para aquela questão de semanas atrás que a gente já trouxe aqui no 360. Tá, os números macro são bons, mas a percepção do povo. A percepção do povo. Então vamos voltar a falar dessa questão para além do simbólico. A gente retomou o contato com o Alex aqui. Alex, fica à vontade, pode falar. Oi, Felipe. Desculpa, eu estou em trânsito, então o sinal não é muito bom. Aliás, esse é um dos problemas, né? Esse número do Brasil, ele não mostra muito a realidade, que é, por exemplo, essa falta de investimento em infraestrutura tecnológica que nós temos. Bom, além da questão simbólica, o Brasil, na 10ª posição em dólar, se revela, claro, um grande potencial para atração de investimento. Investimento no setor produtivo, investimento no setor financeiro. Agora, é claro que isso não revela toda a realidade do país. Então, é óbvio que é importante o Brasil melhorar as posições, como há essa expectativa para 2027 também, mas mais que isso, a gente precisa ter políticas econômicas, não só para continuar melhorando e continuar atraindo investimento, mas para conseguir aplicar políticas econômicas voltadas para o social, para o mercado de trabalho, para a segurança, algo que ainda a gente não conseguiu. Então é um número importante, muito positivo, mas isso tem que ser resultado que a gente ainda não viu de uma forma mais estrutural para a economia. Por exemplo, mudança de juros, os juros menores, uma questão de inflação mais acomodada, no nível mais civilizado, que é justamente um ganho de produtividade que vem por meio de investimento. Então é um número aparentemente simbólico, mas que traz toda um resultado de uma política econômica de anos no Brasil, né? Não é só agora, não é no anterior, mas isso de anos e o Brasil vem melhorando. E é importante em dólar, porque isso também reflete um pouco a questão da valorização. Deixa eu ver se o Alex está me ouvindo ainda, porque senão eu vou fazer só uma rápida pergunta aqui para não tomar o tempo dele, ele que está em trânsito. Alex, está me ouvindo ainda? Sim, Felipe. Então, só para a gente terminar, eu queria que você colocasse na perspectiva da América Latina isso que a gente está abordando no âmbito mundial. Porque a gente lê no noticiário, a gente traz para quem está nos acompanhando notícias de que o Brasil anda perdendo espaço, por exemplo, de capital não especulativo, capital produtivo para Bolívia, para Paraguai, para Argentina. Claro que cada economia tem o seu patamar, tem a sua situação, mas eu queria
queria que você colocasse do ponto de vista da América Latina como estamos. Cuidado para não alimentar o êxodo brasileiro para o Paraguai. Eu fiquei chocada com uma reportagem da BBC, tinha mais de 20 mil brasileiros lá achando que o Paraguai é a nova Suíça brasileira. Ô Alex, eu conto com você para colocar os pingos nos is, né? Que não necessariamente o que é melhor em termos de rentabilidade para o mercado, e no caso, para quem está investindo mesmo, é melhor ficar no Brasil porque o juro é alto. Você estava falando de precariedade de serviço e de infraestrutura. Irmãozinho, coloca os pingos nos is, pelo amor de Deus. Dani, boa colocação. Isso não significa que o Brasil é algo que não é para investidor. Pelo contrário, na verdade o que eu estava dizendo é que esse número é muito bonito do PIB, mas que de fato ele não revela essas outras deficiências. Mas o Brasil, não só na América Latina, mas entre todos os emergentes hoje, inclusive leste europeu, sudeste asiático, é o país que mais tem se saído melhor nessa crise momentânea de conflito geopolítico no Oriente Médio. Então o Brasil ele está bem colocado. O que eu disse é que a gente precisa melhorar ainda mais as políticas econômicas internas na parte de infraestrutura. Mas sim, aqui na América Latina, já indo direto à resposta ao Fernando, o Brasil ele ainda é, primeiro, um grande mercado consumidor. Nós temos hoje a nossa população economicamente ativa, aproximadamente 100 milhões de pessoas, tem um potencial tão grande quanto o da China, tá? Até pela renda média, que ainda é menor que da China, mas ainda tem um grande potencial. Além disso, vale lembrar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, mas se você olha outros países como o Chile, 20 milhões, o próprio Paraguai, muito menor. Então, não dá para fazer essa comparação. Aliás, eu tenho ido a cada 4 meses ali para Foz do Iguaçu e visito Paraguai, visito a Argentina, e de fato parece que tem um êxodo, mas não é bem assim. O que acontece é que o Paraguai tem uma estrutura tributária diferente da do Brasil, eles têm naturalmente grandes recursos que o Brasil entrega por meio da Itaipu, isso tem que ser dito, e eles não têm essa necessidade social que o Brasil tem, até pela dimensão territorial que há aqui. Perfeito. E as diferenças regionais. Então o Brasil não é a nova Serra Pelada, né? Não é isso. O Brasil, não, desculpa, o Paraguai. Né? O Brasil ele tem oportunidades, mas eu ainda acredito muito mais que o Brasil e outros países daqui. Ufa! Obrigada, Alex. Valeu, Alex. Um abraço para você. A gente volta a se falar então. Até mais, tchau. 9h42. TMC. Quem escuta sabe.